2 acusados por roubo em loja de departamento são presos pela Polícia Civil durante a operação em São Paulo. O crime ocorreu no dia 24 de abril. Os acusados fizeram 13 pessoas reféns. Homem é encontrado morto em calçada na cidade de Piracicaba. Pá carregadeira perde freio e atinge outros 4 veículos na Vila Paulista. Aparecimento de cobras e escorpiões preocupa moradores no Distrito de Assistência. No finalzinho da tarde, a gente chegou em casa, a cobra estava no jardim. Problemas recorrentes são apontados em sessão da Câmara. Entre eles, serviço prestado por empresa terceirizada no setor de limpeza das escolas. Precisa se ver se a prefeitura está pagando a JSL. Eleições 2026. Tribunal Regional Eleitoral recebe mais de 100 mil pessoas no feriado prolongado. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do RC Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. A gente começa falando da morte de um homem na cidade de Piracicaba. É isso mesmo, foi registrado durante a madrugada. A polícia militar estava fazendo patrulhamento quando foi acionada por um popular. É isso mesmo, depois encontrou ali, nós temos algumas imagens que mostram este homem, já caído ali na calçada. E segundo as informações, a polícia foi acionada por um popular que viu o homem caído ali na calçada no bairro Cidade Alta, em Piracicaba. Então, os policiais receberam essas informações e foram até o local e constataram realmente ali este homem caído. A equipe constatou que ele estava desacordado, com sinais de trauma e grande quantidade de sangue ao redor. Corpo de bombeiros e equipe médica compareceram e a morte foi constatada ainda ali neste trecho. A suspeita é de que o homem acabou caindo ao tentar subir em um poste. O caso foi registrado como morte suspeita. A Polícia Civil agora trabalha na investigação. E falando ainda da região, a Polícia Civil prendeu 2 indivíduos acusados de roubo ao Magazine Luiza em Piracicaba. A prisão ocorreu nesta manhã durante uma operação da DIG e DEIC em São Paulo. As imagens foram cedidas pela Polícia Civil e mostram o trabalho das equipes que prenderam os suspeitos. Um deles foi localizado no bairro City Jaraguá. O crime foi registrado no dia 24 de abril. Na data, segundo o boletim de ocorrência, 3 criminosos invadiram o local que fica no centro de Piracicaba. Renderam funcionários e clientes, fizeram 13 pessoas reféns e roubaram equipamentos eletrônicos. Depois fugiram do local. Além desses 2 presos hoje, um terceiro acusado já havia sido detido pelo BAEP no dia 28 de abril. Inclusive, ele era evadido do sistema prisional há 20 anos. As autoridades seguem com as investigações e a Magazine Luiza, em nota, comunicou que ninguém ficou ferido e colabora com os procedimentos das autoridades para esclarecer todos os fatos. E olha, um outro acidente foi registrado ontem na Vila Paulista, aqui em Rio Claro, no mesmo trecho onde recentemente um caminhão perdeu o freio e desceu a via, só parando ao atingir uma área verde. Desta vez, uma pá carregadeira acabou atingindo outros 4 carros que estavam estacionados na via, na região ali da 29 e da P27. Segundo as informações, o condutor disse que o veículo também perdeu o freio, ficou desgovernado e acabou causando esse acidente aí. Apesar da cena e do grande susto, ninguém se feriu. A Guarda Municipal foi acionada para atender esta ocorrência ali naquela região, o que tem deixado aí os moradores e os populares ali, comerciantes preocupados, visto que é o segundo acidente com um veículo maior ali que perdeu o freio e acabou ficando desgovernado. E agora a gente fala de um problema apontado no Distrito de Assistência. Nós fomos acionados por um morador. Ele diz que bichos peçonhentos como cobras, aranhas e escorpiões têm aparecido com frequência por lá. E ele também exige aí providências do poder público. O seu Edson mora há mais de 3 anos nesta rua no bairro Assistência. De lá para cá, o bairro cresceu com a chegada de novos moradores. Mas ainda há diversos terrenos baldios. Situação que tem prejudicado quem mora por ali.
já que a falta de limpeza e o mato alto têm atraído diversos bichos peçonhentos como escorpiões, cobras e aranhas. E isso devido, eu acho, aos terrenos sujos, que fica meio que abandonado e não há uma cobrança que se tome uma providência. Por isso que eu cheguei nesse ponto de pedir uma ajuda para vocês. Quem mora aqui, quem está aqui no local, cuida do que é seu, mas muita gente compra como investimento e fica largado. Aí a gente fica sofrendo as consequências com isso. E o problema se arrasta desde o ano passado, quando uma cobra cascavel apareceu no seu quintal. No finalzinho da tarde, a gente chegou em casa, a cobra estava no jardim. E fora isso, em outras residências também apareceu, na rua, não só cobra como escorpião. Até que foi colocado aquela borracha embaixo do portão para evitar que isso aconteça, mas ainda a gente continua com o medo por aranha, escorpião, porque eles sobem pela parede. Neste grupo de mensagens do bairro, as reclamações são constantes. E nos últimos dias, os relatos que apontam o aparecimento de escorpiões cresceu. Vários relatos de escorpião, o povo implorando, pedindo quase que todo dia a limpeza de terreno. E além de tudo isso, quando os terrenos são limpos, são feitos de forma irregular, já que acabam ateando fogo, prejudicando a saúde e colocando em risco a vida dos moradores. Houve um outro problema aí de fumaça, que colocaram fogo do lado de casa. Cortaram o mato secou e colocaram fogo, atearam fogo. Agora a gente não sabe se foi criminoso, se foi o proprietário, mas incomoda. Tanto é que o cheiro ainda permanece no ar, o cheiro de fumaça. Você não consegue nem dormir à noite direito. E continua essa situação. Agora eu não sei a quem recorrer mais, por isso que eu pedi para vocês. Infelizmente, atearam o fogo ali bem do lado, né? Como mostrou a reportagem, o dia do fogo, a fumaça, é um grande transtorno. A gente percebe que muitas dessas situações são por falta de conscientização mesmo das pessoas, viu? Mas nós questionamos aí a prefeitura sobre medidas e respondeu por meio de nota, viu? Que o bairro de assistência recebe periodicamente ações de limpeza e manutenção, assim como todos os outros bairros do município. Quando os proprietários não limpam seus terrenos, a prefeitura faz o serviço, né? E no caso de áreas abertas, ela realiza e manda a conta aos donos faltosos. Quem quiser relatar casos de risco relacionados a animais peçonhentos pode contatar, né, a Ouvidoria Municipal pelo telefone 3526-7195. Então anota aí se você precisar, vou repetir, corrigindo, então 3526-7105, é isso? Então agora tá certinho, depois você pode rever essa reportagem no nosso canal no YouTube e pegar o telefone certinho para você acionar caso seja necessário. A quarta-feira é de sol com poucas nuvens durante todo o dia e com temperaturas em leve elevação. Em Rio Claro, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Em Piracicaba, mínima de 18 e máxima de 33. Em Araras, as temperaturas oscilam entre 19 e 32 graus. E a seguir você confere as vagas de emprego em Rio Claro e fica sabendo também como ficou o índice de desemprego no primeiro trimestre do ano. E ainda a Justiça Eleitoral Paulista registrou mais de 1 milhão de atendimentos para serviços do título de janeiro até esta segunda-feira.
Estamos de volta e olha, ontem foi dia de sessão na Câmara em Rio Claro. Problemas já conhecidos e que fazem parte do dia a dia da população foram apontados, como a terceirização da limpeza escolar, além de buracos, vazamentos e falta de água em diversos bairros. A Câmara aprovou o Maio Verde, projeto voltado à promoção da saúde da população negra. A proposta destacou a necessidade de políticas específicas dentro do SUS, combate ao racismo institucional e qualificação do atendimento da rede municipal. Temos algumas doenças específicas que já são comprovadas, mas a portaria, da União já reconhece isso, o SUS já reconhece isso. E diretamente agora para a parte da saúde e do trabalho, é tentar eliminar realmente o preconceito dentro dos prédios públicos, falando de saúde. Mas o restante da sessão foi dominado por problemas já conhecidos na cidade e a terceirização da limpeza escolar voltou ao centro das críticas. Vereadores denunciaram falta de funcionários, ausência de reposição e dificuldades de resposta da empresa responsável. Foi aprovado nessa casa, em bloco, um requerimento de uma audiência pública com Valéria Vélez junto à JSL. Por quê? A JSL não tem respondido os diretores das escolas para reposição no quadro de funcionários. Um contrato emergencial multimilionário, que acredito que esteja sendo pago, ou não, porque a prefeitura está com o caixa zerado, né, seu presidente? E aí eu flagro aqui uma escola com 500 alunos, 100 crianças no período integral, há 15 dias... está com 2 funcionárias na limpeza, as quais são idosas. A área de lazer lá é bonita, ou tem parque, tem diversas salas. São crianças que estão sem a higiene adequada do prédio. Aí, a escola que eu trouxe semana passada, que tem 4 andares, 330 alunos, 3 funcionários. Então, precisa se ver se a prefeitura está pagando a JSL. Na infraestrutura, o cenário também foi de cobrança. Buracos, bairros sem manutenção, vazamentos e falta d'água foram temas recorrentes. E a região sul agora é empreendimento saindo um atrás do outro. E nós não vemos infraestrutura sendo criada para esse povo. A ETRA 3, aí quando tem um vazamento de água desse não acha, quando demora 2, 3 dias... é fechado o reservatório e naturalmente falta água para vocês. E aí, sem investimento de ETRA 3, é isso que está acontecendo. Nações soltando água aí. Também houve cobrança sobre recursos já anunciados, mas que, segundo os vereadores, seguem sem resultado prático. Liberou a emenda de R$400 mil para fazer o asfalto lá da última rua de Jardim Progresso. Mas a gente veio falando com o seu Valdir, cobrando tudo, para agilizar, andar rápido, porque a emenda já tem mais de 2 meses, está liberado, e até hoje está lá parado. E olha, não tem uma boa notícia agora, viu? A conta de luz vai ficar mais cara em maio, depois de meses sem cobrança extra. A ANEEL anunciou bandeira tarifária amarela para todo o país. A mudança acontece quando gerar energia fica mais caro. Com menos chuva, cai a produção das hidrelétricas e o sistema precisa recorrer a fontes mais caras para garantir o abastecimento. Na prática, a mudança de bandeira significa cobrança extra na conta. Em maio, serão quase R$2 a mais para cada 100 kWh consumidos. Pode parecer pouco a princípio, mas a soma final pode pesar no orçamento ao longo do mês se não houver economia. As concessionárias de energia têm orientado os consumidores com algumas dicas, como evitar abrir a porta da geladeira sem necessidade, retirar os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, especialmente quem for se ausentar de casa por longos períodos. Aparelhos com aquela luzinha acesa em TVs e micro-ondas continuam gastando energia mesmo desligados. A bandeira amarela vale para todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional.
E o índice de desemprego no primeiro trimestre do ano ficou em 6,1%. É a menor taxa de desocupação para um primeiro trimestre desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. De acordo com o IBGE, o primeiro trimestre de 2026 terminou com 6,6 milhões de pessoas em busca de emprego. É a chamada população desocupada, número que ficou 13% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Em relação ao último trimestre de 2025, houve um aumento de 1 ponto percentual no desemprego, o que se deve, segundo o IBGE, ao fechamento das vagas sazonais de final de ano. De janeiro a março de 2026, o total de ocupados chegou a 102 milhões de pessoas. De todos os 10 agrupamentos de atividades apurados pelo IBGE, nenhum apresentou crescimento de ocupados. No trimestre encerrado em março, a taxa de informalidade teve uma queda de 0,4 ponto percentual, se comparado ao primeiro trimestre do ano passado, e ficou em 37,3% da população ocupada, o que equivale a 38,1 milhões de trabalhadores informais. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para analista financeiro, embalador para e-commerce, costureira, gerente de restaurante industrial, garçonete, analista de vendas internas, meio oficial de cozinha, ajudante de produção, gestor de operações e operador CNC. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E falando agora sobre eleições e a regularização de títulos, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo recebeu mais de 100 mil pessoas no feriado prolongado, em que realizou plantões para atender a população. De janeiro até ontem, a Justiça Eleitoral registrou mais de 1 milhão de atendimentos. Ao todo, foram realizadas 460 mil emissões do documento alistamento, 415 mil revisões de dados cadastrais e 307 mil transferências de domicílio. Somente nos plantões do feriado do dia do trabalho, o dia 1º, no sábado também dia 2 e no domingo 3, foram atendidas mais de 100 mil pessoas, sendo 85 mil de forma presencial aqui no estado de São Paulo. E olha, o prazo para tirar ou regularizar o título termina amanhã. Os cartórios de todo o estado atendem o público das 9 da manhã até 5 horas da tarde, então por ordem de chegada. Se você precisa regularizar, então tem só até esta quarta-feira. É isso, o RC Notícias fica por aqui. Desejo uma ótima noite para você. Estamos de volta amanhã e eu te espero. Tchau, tchau.